Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Batunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, mais uma vez para falarmos sobre um tema interessante. Bom, todos os temas são interessantes, né? E eles vão aparecendo para ser trabalhados. Aqui hoje nós vamos falar sobre autossuperação, uma coisa muito, muito importante, inclusive, muito em moda. Então nós vamos tentar trazer alguma coisa útil para nossas vidas, né? Nossas, que quando nós estamos aqui, como a gente já falou, a gente está aprendendo também. E aí, Jorge, tudo bem? Tudo, 100%. 100%? Hoje, pelo menos, está no 100%. Tem dia que vai 105, 110. Sim, não, hoje estamos só no máximo. Hoje está no máximo, 100%, tá bom. Hoje a gente está tão pensativo. Algum recado especial? Alguma lembrança? Não, tudo certo, tudo tranquilo, só muito contente de estar aqui conversando de novo, né? Tá, esses dias eu falei no último programa que a gente gravou, antes da gente começar, só esse quebra-gelo inicial aqui, né? Que eu estive algum tempo, uns dois meses atrás, eu acho, na Grécia, né? E lá na Grécia eu tive uns insights. Talvez por estar longe daqui, só sem preocupações, né? Fora do antro, do lugar das suas preocupações, do lugar onde você vive. Então você está no berço da civilização, você está em outra situação, então ou você fica mais predisposto, ou você fica mais aberto, ou você fica mais, como é que se diz, sem barreiras para você assimilar, ou captar, ou acessar aquilo que lhe é de direito e que está disponível para todo mundo. Eu tive alguns insights legais na Grécia, né? De ordem pessoal, assim, foi muito bom, muito benéfica a minha ida para lá. E só que esses insights aí, eles são, tem muito a ver com o tema de hoje, inclusive, me deram uma visão ainda mais clara ainda de que todos nós, com as suas devidas exceções, né? Com as devidas exceções, ainda não encontramos o que viemos buscar. Ah, mas sem dúvida. Entendeu? Isso ficou claro, ficou forte. Mas isso me como é que sensação, isso que eu queria trocar essa ideiazinha, esse preâmbulo com você, me deu uma sensação desanimadora, vamos dizer. Não, eu acho que seria o contrário, porque vamos lá. Chegar a ponto de perceber isso em si é uma vitória. Não, aí você se sente, o fato de perceber, cada um é cada um, claro, né? Não, você se sente fora do contexto, vamos dizer, o que eu estou fazendo? É que, por exemplo, sim, você está incomodado com alguma coisa. Perfeito. Mas você não sabe o que é, e isso é uma coisa complexa. Agora, claro. Quando você diz, não, eu estou incomodado por esse fato, pronto, está resolvido, porque daí você vai conseguir resolver. Então, quando você consegue pensar na vida, e aí você chegar à conclusão que ainda não descobriu o que veio para fazer, excelente, parabéns. Né? Significa que você se confrontou com um fato, né? E aquele fato em si precisa ser resolvido. É muito melhor do que passar a vida inteira sem sequer se questionar nesse aspecto, não é? Perfeito. Só que eu coloco uma vírgula. Isso aí seria questão pessoal. Mas eu percebi isso a nível macro, não no meu microcosmo apenas. Eu tive a consciência, a percepção de que isso não é só em mim, não. E um monte de todos nós, vamos dizer, todos nos deve usar o todos, porque, como eu disse agora há pouco, as suas exceções. Então parece que, nós já vemos falando aí em alguns programas anteriores aqui, falamos sobre mídia, falamos sobre a Torre de Babel, falamos sobre N coisas, pontos de vista, parece que está sendo muito bem conduzida a coisa. Inveja. Inveja, isso, bem lembrado, né? Bem lembrado, hoje nós vamos falar sobre o quê? Isso é. Acabei de anunciar aqui, lembrei, olha só, tá bom, mas não vem o caso. A autossuperação. Então, com tudo isso que nós falamos, a gente devia ter a humanidade faz parte dessa autossuperação, nós vamos ter que superar isso aqui que nós estamos falando aqui agora. A humanidade está sendo
continua manipulada e afastada cada vez mais quando a gente acha que está conseguindo sair da maia, como a gente falou tanto aqui, né? A gente percebe que, olha, bem sutilmente assim nós estamos sendo conduzidos de uma forma... No último programa, inclusive, que você abordou muito bem ali, sobre a questão da inveja, você falou muito bem sobre isso, né? Como isso é conduzido, como é sutil a coisa para a gente, né? Então, como é que a gente pode se dar, não entrar nessa onda ou fazer assim? Como é que eu posso dizer, opa, peraí, tá tudo muito bem, mas será que tá tudo muito bem mesmo? Parar, como é que você dá esse break aqui? Como é que você fala assim, será que tá tudo muito bem mesmo ou eu entrei nessa onda? Você consegue captar o que eu quero dizer? Perfeitamente. Ótimo, que bom. Seria a distinção, e daí tem tudo a ver com a questão da superação, da autossuperação, chegar a um ponto em que daí você tem que parar e ver como é que você está conduzindo a tua vida, se realmente você está vivendo, se você é senhor da tua própria existência ou se você é só um saco de desejos ambulante. Né? Quer dizer, ou você está vivendo para atender só aquilo que você próprio cria, esses desejos efêmeros e felicidades efêmeras, e aí a vida ela não tem sentido nenhum. Não tem. Né? Ou você se senhora da tua vida e aí então sim passa a viver. O fato de se senhorar da própria vida não quer dizer que a vida vai ser mil maravilhas dali para frente, não. Independente se você tiver facilidade ou dificuldade, mas você tem que ser senhor das felicidades, senhor das dificuldades, senhor dos sorrisos, senhor das lágrimas. Comandante disso tudo. Perfeitamente. Aí você está vivendo. Né? Não comandado, comandante. Porque senão você está vivendo em função, como se de repente o cocheiro ele largasse de mão e deixasse os cavalos tocar a carruagem, não é? E ficasse reclamando o tempo inteiro que eles estão indo pelo caminho que não é o correto. Sim, você largou as rédeas e está reclamando, né? Então, ou a gente se é senhora da própria vida, né? Ou a gente não experiencia o que é vida, porque levar um período de existência biológica, não vamos chamar de vida, de existência biológica, onde eu vou me limitar a atender meus instintos, onde eu vou me limitar a atender aqueles desejos que daí foram incutidos em mim como sinônimo de felicidade, isso daí não é viver. Né? Isso não é viver. Isso é você ter um espaço biológico onde as coisas estão integradas, depois vai se desmanchar e o resultado é praticamente zero, não adianta nada. Mas você está tocando bem no ponto aí que a gente quer entrar. Mas nós estamos hoje nessa modernidade, nós estamos com os smartphones, com os computadores, com os televisores, com a informação imediata, tudo isso aqui, e a gente começa a virar um autômato. Estou generalizando, claro, estou generalizando. Mas isso, a tecnologia é assim, alguém oferece para você um avião a jato de presente, né? Vamos abstrair da questão custo e tal. Tá. Daí você vai pensar assim, um avião a jato, sim. O que ele me permite fazer? Ele permite você ir rapidamente para qualquer lugar. Daí eu falo assim, mas eu não tenho nenhum lugar para ir. Isso. Então hoje a tecnologia está mais ou menos nesse sentido. Todo mundo conversa com todo mundo sem dizer nada. Isso é verdade também. Todo mundo está perto de todo mundo sem gostar de ninguém. Sem estar perto de verdade, né? O mundo está afogado em conhecimento supérfluo. Exato, muito bem, tá indo, é isso mesmo. Então nesse aspecto a tecnologia ela é o máximo da expressão da Maia. Ela devia permitir a aproximação de pessoas, permitir a integração das pessoas, permitir que o bem, o bom e o belo, o real, a verdade se propagasse, né? Por enquanto ainda não. Então está criado o meio para que isso aconteça, mas é como se estivesse em período de testing. Então a humanidade ela está experimentando, experienciando o que é. É como se você pegasse um aborígene, né? Sim. Com todo respeito aos aborígenes, claro. Mas como ele não tem uma vivência no meio social urbano, então tira ele lá do meio, né, onde ele está,
selva, ou lá na savana, ou Isso, no qualquer lugar, agreste, ou na Austrália, qualquer lugar, e coloca no meio urbano e dá para ele um smartphone, dá para ele um patinete elétrico, dá para ele um smartwatch para ele fazer monitoramento, dá para ele um computador de última geração, dá para ele internet de 200 mega, né? Tá aqui tudinho, né? E você ensina ainda ele a usar aquilo. Só que daí ele está olhando tudo aquilo dali, e aquilo tudo para ele não tem utilidade. A utilidade para ele poder andar tranquilamente pela relva, contemplando o pôr do sol ou rezando para os antepassados, né? E aí se cria um vazio. Quando se cria um vazio, aí se percebe a falta do objetivo. Exato. Quando não tem falta, quando você não define um objetivo de vida, quando você não define meta de vida, não tem o que superar. Porque superar, superatio, é ultrapassar alguma coisa, você conseguir se sobrepor a alguma coisa. Se você não definiu o que é essa alguma coisa, como é que você vai fazer a superação? Né? Ou como é que você vai fazer a autossuperação se eu não definir nada? Né? Então eu nunca consigo atingir uma meta, por quê? Porque eu não defini meta. Eu nunca consigo atingir o objetivo, por quê? Porque eu não defini o objetivo. E não dá para dizer, não vale dizer, né, qual é que é a tua meta? A minha meta é comprar um carro novo esse ano, sabe? Isso não é meta. Né? Meta de vida. Né? Qual é que é o teu objetivo? Meu objetivo é ter tanto dinheiro que eu não preciso trabalhar. Isso não é objetivo de vida. Não, também não, claro. Né? Aí, nesse ponto, a vida ainda não... Ou então você fala assim, não, a minha meta é ter muito dinheiro para não trabalhar, e quando eu não precisar mais trabalhar, então daí eu vou poder sentar e ler e meditar e contemplar a vida. Não é verdade. Né? Porque se você não aprendeu, né, a fazer isso enquanto a vida está agitada, você não sabe fazer isso enquanto a vida está pacífica, primeira coisa. E segundo, se você passou a vida inteira tentando ganhar dinheiro, né, para não precisar trabalhar porque você quer ficar sem fazer nada, né, o sem fazer nada é mais trabalho do que se tivesse, porque o pensar, o meditar, o trabalhar por si, o evoluir, é tão ou mais trabalhoso quanto a atividade no mundo social. Então você vai estar inabilitado para... E a vida passa. Aí vem aquela questão, a vida, ela é curta o suficiente ou é longa demais? Ou tem o tempo certo? Vai depender do que eu faço com a vida. Exatamente. Se eu não faço nada com a vida, aí a vida ela passa a ser só uma alternância de felicidade de consumo, né, e de sofrimento ou de expectativas, amores, desamores, horrores, essas coisas assim, ou empatia, antipatia, amor e ódio, essas coisas assim. Então é um eletrocardiograma assim, onde você tem uma arritmia, né, então é uma coisa muito, muito louca assim, né, e aí a vida ela se transforma numa coisa tão vazia que daí a morte ela vem quase como um prêmio que é ocultamente desejado. Por quê? Porque não tem sentido. Você vê que todo mundo fala, inclusive, quando alguém morre, né? Descansou. Descansou. Que bom que descansou. Assim, existe o descanso em paz depois que se morre, mas não quer dizer que daí a vida é atribulada e você precisa da morte para descansar. Não, a vida ela pode ser atribulada, mas você pode ter uma vida completamente plena, né? Uma vida integral com todas as atribulações que fazem parte do karma de cada um, né? E não desejar secreta e ocultamente a morte, porque daí só assim você vai descansar, só assim você não vai se incomodar, só assim as dívidas vão sumir, só assim você não vai ser traído, só assim você não vai ter antipatia, só assim você não vai se sentir como é que é quando você tem se você se decepciona, se você não vai se sentir decepcionado com as pessoas, com as coisas, né? Então, essa confusão toda, ela faz com que daí a vida ela seja uma coisa tão louca, assim, os cavalos estão em conta de tal maneira que o cocheiro está torcendo para que caia todo mundo no precipício. Né? Aí pelo menos ele tem a vingança. Boa comparação, todo mundo gostou da história da carruagem que você contou, e é bom você continuar usando isso aí. A vingança do cocheiro é ele poder ver o cavalo cair no buraco. Mas ele vai cair junto, né?
Sim, mas aí pelo menos ele tem a última vingança. Isso. Só que daí ele não consegue conceber que tudo aquilo que está acontecendo é porque ele, em determinado momento, ele se absteve de segurar as rédeas com a força necessária. Né? Então, quem menos tem culpa ali é o cavalo. Exato. Né? Porque o animal, ele nasceu para ser conduzido. O que é o animal? É o instinto, né? É aquela coisa mais densa que está em cada um de nós. Todos eles nasceram para ser conduzidos, e mais, eles foram paridos e engendrados por cada um de nós. Né? Aí eu crio uma miríade de doidos, de seres, né, em mim. Né? Dragões de todas as estirpes, né? Assim, desde da minhoca até um dragão flamígero, né? E aí isso aí convulsiona o meu astral e a vida fica cansativa porque eu já acordo odiando, vou dormir odiando, acordo preocupado, vou dormir preocupado, vou dormir com dívida, acordo com... É um estado de torpor, isso que eu quero dizer. A maioria está nisso. Isso caracteriza o estado de não vida. Né? Vida não é isso. Exato. Vida não é isso. Vida é o seguinte, né? É uma centelha divina, que é o Atman Buddhimanas, que é o espírito, né? Em contato e tentando ensinar, né, uma outra parcela que envolve uma parte do plano mental, uma parte do plano astral, que é que a gente chama de alma. Daí, em conjunto, a centelha divina com a alma, se a senhora daí, de inteligências primárias elementais, que daí é o vital, né? E a matéria desorganizada que passa a ser organizada, que é o que forma o nosso corpo físico. E isso é um conjunto que existe para quê? Para que todos consigam avançar alguns passos na evolução. Se esse conjunto não propicia evolução da matéria, não propicia evolução do vital, não propicia evolução do astral, não propicia evolução do mental, aquela parte que me cabe, aquela existência não teve razão nenhuma de ser. Se eu não defino o que eu quero, né, aí eu vou ser uma vítima, né, das minhas próprias ações. Então, eu mesmo crio as ações, daí eu mesmo me aprisiono, eu vou me julgar. Então, eu sou o meu juiz, eu sou o promotor, o acusador, eu sou o meu júri. E aí todas as noites eu sou o meu carrasco, porque eu vou dormir assim, puxa, mas isso está errado, puxa, mas não faço nada certo, puxa, mas não devia ter feito isso. Então, a vida vai dessa maneira assim, sem se definir um único objetivo, né? E aí, se você não definir o objetivo, vai superar o quê? Exato. E como conseguir... Aí é que tá, você falou exatamente o que eu quis dizer. O insight que eu disse lá. Nós estamos todos imersos nessas coisas. E a maioria das pessoas... Porque a gente vê, eu convivo com pessoas, eu percebo isso aqui, muitas delas acham que está tudo bem. Elas entraram de tal forma nesse torpor que acabamos de dizer aqui, que elas nem se apercebem que elas estão tudo bem, porque elas entraram na condução da coisa. Tem alguém lá, tem um cocheiro, eles são um cavalo, sei lá como é que você vê. E você vê, só uma coisa, um parênteses, que aí você disse que teve essa percepção quando você voltou para a Grécia, e é natural, né? Porque a matéria que te fez é aquele solo. É aquele solo, exatamente. E isso, assim, você hoje tem alma brasileira, né? Porque a tua mão estava ligada, não interessa o que, essas coisas assim. Mas a matéria física que te fez é daquele solo. Exatamente. A matéria física que te engendrou é daquele astral. Né, a matéria mental que te engendrou é daquele mental, com certeza, do que está ali ligado ao gen, né, da pátria grega, né? Aí é natural que daí quando chega uma matéria, né, no local, chega uma matéria transformada porque você está com uma alma ligada ao novo ciclo, né, na pátria do Avatara, então isso causa uma mudança muito grande, e aí assim, é como a matéria vê uma parte dela mesmo já transformada. Aí fala assim, puxa, mas como você mudou? Aí a alma troca. Interessante. Você leva o que aqui existe, né? E recebe o que lá existia. Né? A junção dessas duas coisas dão esses como se chama de insight, né? Insight, essas percepções. É interessante. Tá. Continue. Então, para que eu consiga
Bom, primeiro assim, essa questão da superação, autossuperação, assim... Que a gente vê em um monte de lugar, né? Pois eu queria dizer, mas é mais mercantilizado, né? E é uma tristeza... Não é mercantilizado, sim. Desculpe interromper, a turma fica brava quando interrompe você, né? Mas a gente já viu muita gente se autossuperar. Muita gente que estava de verdade. É bacana você ver um irmão teu, uma pessoa... buscar força não sei aonde e uma autossuperação, quer dizer, ninguém consegue fazer nada por ela a não ser ela própria por si. Então essa autossuperação é uma coisa maravilhosa. Eu acho que valeu a vida quando a pessoa se autossupera, né? Só que daí tem assim, Grego. Quando assim, o pior fantasma, né, é aquele que você não consegue ver, aquele que mais mete medo. Por quê? Porque você que dá o tamanho, isso, dá o tamanho dele. Né? Você estabelece limites, né? Não, e assim, como um filme de terror, né, eles colocam o terror não na tela, eles usam o terror que está na tua mente, né? Essa expectativa, então, você que se assusta, você que cria o monstro que está embaixo da cama, porque embaixo da cama não existe nenhum. Então, quando você tem uma barreira para superar, tipo assim, eu fui andar de moto e caí, machuquei a perna, né? E agora eu preciso fazer fisioterapia para pegar e voltar a andar. De moto, eu tenho um pavor danado, vou dizer. Moto é um negócio complexo. Na última vez que eu andei, eu caí 13 vezes em um ano. Sim. Daí eu desisti porque não era hora ainda. Bom, então quando você tem um desafio físico para vencer, então fica mais simples, porque daí qual é que é o meu objetivo? Qual é que é a minha... Como é que eu preciso superar essa temporária não habilitação da minha perna, né? Aí então vou fazer fisioterapia e vou me esforçar e vou me dedicar. Isso. Então, fantástico. Então isso realmente é uma superação. Você superou porque o médico disse que você vai demorar 3 meses para ter todos os movimentos. Se esforçar... mas aí você conseguiu fazer em 1 mês. Então você se superou e conseguiu... Tudo bem, é perfeito, é ótimo, é maravilhoso, porque você se dedicou àquilo. Então, quando você tem um embate visível, então você agir para superar aquele embate, isso é tranquilo, isso é simples, né? Porque você está vendo o teu inimigo, você está vendo o teu oponente, você está vendo aquilo que você tem que vencer. Ou como se fosse aquela corrida de Olimpíada que é com aquela... corrida de obstáculo, né? Sim. Só que daí você está vendo o obstáculo, então você sabe, e você já treinou, então você sabe a altura, a velocidade, a força, a abertura da passada. Aí você tropeça no primeiro, tropeça menos no segundo, consegue passar o terceiro e vai indo. Então você está... A questão é, e quando eu estou numa corrida de obstáculo, onde eu não sei a altura do obstáculo? Sim. Aqui apareceu os fantasmas interiores aqui. Como eu não sei a altura do obstáculo, antes de tentar dar o pulo, eu coloco a barreira mais alta do que qualquer barreira física que existe. E aí eu desisto de pular antes da tentativa. Sim, acontece muito. Muito. Então, e as grandes dificuldades da vida das pessoas é isso. São aqueles obstáculos, aqueles embates, os quais ela nem definiu exatamente o que são, e aí desiste, entra em um estado de inércia por medo, né? Aí, mas você não consegue superar isso? Não consigo superar porque eu não vejo o que superar. Mas e a autossuperação? Não, a autossuperação não existe porque eu não consigo saber o que é que eu tenho que superar. Sim. Mas eu estava dizendo a questão da mercantilização. Então fica uma porção de gente escrevendo para outras gentes, né, dizendo da autoajuda, da autossuperação. Isso aí já... Então essa é a mercantilização. Total. E eu acho que daí tem que haver um respeito para com os outros, né? E aí essa é a mensagem que eu acho que a gente podia deixar como a tônica dessa conversa de hoje. É assim,
a grande dificuldade no processo de superação de cada um, não é? Primeiro é o fato de não definir qual que é o objetivo, né? Objetivo, objetos, né? Você se colocar na frente de um objeto, né? E você não define uma meta, porque objetivo e meta são coisas diferentes, né? Meta é o que usava para medir os caminhos em Roma, né? As marcações. Então, para atingir um objetivo, você pode colocar várias metas. Quando você não coloca nem meta nem objetivo, daí você não tem o que atingir. Mas tudo bem, né? Cada um age como quer perante a vida. Mas tem uma coisa que assim, parece que é exigido de todo mundo, né? Parece que a sociedade, de maneira geral, essa estrutura social, esse tecido social adoecido de fim de ciclo, ele exige de todo mundo que todos nós superemos todos os obstáculos, né? É como se a gente tivesse nascido para todos sermos campeões da maratona. É como se todos nós tivéssemos nascido para sermos os mais fortes, os mais aptos, os melhores, os perfeitos, os sábios, os prontos, os bons, os bens, os belos, os acabados perfeitamente e tal. E aí é uma pressão, né, para que isso aconteça. Como eu não consigo, então, atingir todos aqueles objetivos que eu acho que seriam, e na verdade não são, mas eu coloco para mim como se fossem objetivos, aí a vida ela passa a ser um processo de revolta permanente e revolta não declarada. E essa revolta permanente e não declarada, ela gera uma infelicidade sem causa específica, sem causa aparente. Daí a vida ela deixa de ter aquele elan, ela deixa de ter deixa de ser aquela coisa fantástica só pelo fato de ficar vivo e passa a ser um temor diário de se confrontar com o próprio júri, com o próprio acusador, com o próprio juiz e com o próprio carrasco, que na maior parte das vezes somos nós mesmos, porque a gente se cobra demais. Por exemplo, assim, eu acho que a gente tem que ter um objetivo de vida, sim, né? Eu acho que a gente tem que ter um objetivo de vida real, né? Qual é que é o meu objetivo? Meu objetivo é compreender a vida. Meu objetivo é obter conhecimento. Meu objetivo é ser menos ignorante. Independente dos objetivos de dia a dia, o que é objetivo de vida mesmo. Só que daí, às vezes as pessoas não estabelecem objetivos por medo de não atingir. Né? Por quê? Porque a sensação de não ter atingido o objetivo seria a frustração. Né? E a frustração, às vezes, ela pode machucar muito mais do que a inércia que impede de dar o primeiro passo. Então, não se define um objetivo de vida ou não se toma uma ação na vida com medo de não atingir o resultado. E é isso que eu queria daí trazer como uma mensagem assim, muito particular e eu acho que necessária, é que assim, se eu não definir um objetivo e se eu não atingir, e daí? O fato de eu ter alguma coisa definida e eu definir aquilo como uma coisa que eu tenho que superar, né? Mas hoje eu não consegui superar, e daí? Mas é que todo mundo fica enchendo você de responsabilidades, pô. Mas aí você tem que... Aí você começa a se influenciar, pô, não estou seguindo nenhuma dessas coisas aí, eu me sinto inútil, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas esse é o grande... É a indução. Esse é o grande embate, porque o grande objetivo da vida, a grande meta da existência da vida de cada um, ela tem que ser experienciar a paz. E a paz não é aquela paz entre guerra, né? Não é aquele o civis pacem para bello, né? Se queres a paz, te prepara para a guerra, né? Então, aquilo não é paz. A paz não é aquele momento que eu experiencio onde os meus desejos estão de barriga cheia, né? E eu não tenho um desejo nenhum, então eu fico em paz porque não estou desejando nada até a próxima respiração, né? Então, isso não é paz. Paz é aquele estado em que a vida está conturbadíssima, mas eu estou absolutamente em paz. Sou o timoneiro do navio. Do meu navio eu sou o timoneiro, da minha barca, na minha barca mando eu, né? Aí eu tenho o pessoal que cuida da vela, os remadores, o pessoal de convés, né? Tem tudo que é tipo de gente nessa barca e eu estou no timão,
né? Porque eu escalei esse povo para navegar comigo, né? E tá a maior tempestade, né? Só que eu tenho certeza do seguinte, na minha barca, mesmo estando em tempestade, que é a própria vida, cada um está fazendo a sua parte, e eu estou firme no timão, não é? E estou felicíssimo de estar enfrentando uma tempestade. Por quê? Porque mar calmo não faz marinheiro. Entende? Então, se o meu objetivo é atingir a paz perene, eu sou obrigado a experienciar a paz até que ela se torne perene, né? E a experiência de paz implica em eu deixar de ser carrasco de mim mesmo, eu deixar de me cobrar excessivamente, eu deixar de achar que eu não consigo fazer nada, eu deixar de achar que eu faço tudo errado, eu deixar de achar que eu não sei nada. Então, eu tenho que deixar de ser o meu maior e mais profundo inimigo. Eu tenho que deixar de ser, né, o meu maior e mais profundo acusador. Eu não posso ser o júri de mim mesmo todos os dias. Eu não posso ser o juiz de mim mesmo todos os dias. E, principalmente, eu não posso ser o carrasco de mim mesmo todas as noites. Por quê? Porque eu não aguento. Daí, entre um processo de exaustão, que daí a pessoa passa a não definir objetivo, passa a não definir meta, passa a não querer viver. Por quê? Porque a vida passa a ser muito cansativa, porque a cobrança é muito intensa. E não é nem a cobrança externa, é a cobrança interna. Daí eu prefiro ficar num estado de nada a superar, porque se eu não tiver nada definido para superar, eu não vou me cobrar. Mas a nossa dizem que o teu exterior é reflexo do teu interior, né? Sim. Mas o teu exterior também reflete muito no teu interior. É porque muito. É que assim, tudo que acontece no teu entorno, ele tem total impacto em você, desde que você deixe que isso aconteça. No meu tempo, né? Quero entrar com isso aqui faz tempo. No meu tempo existia, e hoje deve estar muito mais moderno, né? E me ajudou bastante quando eu tinha 17 ou menos do que isso, teste vocacional. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Eu fiz uma vez. Você fez uma vez. Sensacional. Não gostei. Eu gostei. Sabe por quê? Ela falou assim, não, você pode fazer o que você quiser. Eu disse, ajudou pra caramba. O meu foi muito bacana. Existe até hoje em São Paulo. Eu fiz quando fazia o 2º grau. O Instituto Vocacional é uma escola que faz única e exclusivamente testes vocacionais. Então tem todo um preparo, toda uma didática para tentar descobrir as suas aptidões. Uhum. Então isso é bacana, para te dar um diretivo na vida. Você pode ser um bom arquiteto, um bom médico, você assim, é bacana. Não te diz o que você vai seguir, mas te dá uma direção. Tem 3 fatores, né, que definem isso, né, Grego? O primeiro são as escalas de dança, isso é o karma também, claro, eu ia falar sobre isso também. O segundo fator é o humor de cada um, né? E o humor de cada um, que é o temperamento, ele vai ser definido e vai ter impacto direto e vai ser exteriorizado através daquele jogo que vai acontecer entre o sistema glandular e o sistema simpático e parasimpático. Ele define até onde você pode chegar. E aí, muito legal, vem talvez as grandes e necessárias primeiras batalhas de cada um, que é aquilo que realmente eu preciso superar, independente do meio externo, independente dos desejos, independente de qualquer coisa, que são as tendências que eu trago de berço. Perfeito. Até aí tudo bem, tá indo direitinho, nós estamos casando muito legal. Só que, então eu usei a escola vocacional para isso. Então você tem uma diretriz, vamos dizer. Você podia ter Skandhas e Nidanas também, você vem com as suas tendências, né? Quem não gosta do termo Skandhas e Nidanas usa o termo tendências. Tendência positiva e negativa. Isso. Então, muito bem. E o resto? Como é que eu vou descobrir qual é a técnica? Qual é a técnica de eu descobrir a forma de sair dessa insatisfação que você citou aqui, porque a pessoa não sabe o que quer e toda essa coisa. Então, qual é a técnica, então? Qual seria a condução aí? Já sei que o senhor vai responder. A iniciação. Não, mas tudo bem, mas aí eu também já... Ele ri, né? Ele ri porque... Não, mas tudo bem, vou usar a sua resposta, que você não deu, mas Rio já consentiu. Aí eu entro para a iniciação porque me disseram que a iniciação é o caminho para eu descobrir o que eu quero, para eu patati patatá. Chega no meio do caminho, eu vejo que não é nada daquilo. Me induziram a fazer
o caminho da iniciação. E eu entrei no caminho da iniciação e não é aquele o meu caminho. E agora, José? Você entendeu? É aí que eu quero chegar e passo primeiro que tem a questão, o induzir a iniciação é impossível, né? A pessoa ela só vai se ela estiver pronta, ela pode não saber que está pronta. O que acontece é que se ela saltar etapa no processo de iniciação ou se ela confundir, né, a vontade de conhecer com o desejo de saber uma outra coisa que não tenha real valor, daí a decepção é o resultado, daí ela vai pegar e procurar outro caminho. Não tem como, Grego, e aí isso tem a questão desse processo de autoajuda, né, de não se mercantilizar. É que a forma ou a fórmula que possa existir para fazer com que uma pessoa descubra qual é o seu caminho, ela vale única e exclusivamente para aquela pessoa, porque não existe dois seres iguais. Não existe dois seres iguais. Não. Né? Então, mesmo a gente conversou aqui uma vez sobre tulcos, né? Sim, falamos sobre mesmo eles, né, são completamente diferentes entre si, mesmo eles. Entende? Então não tem como eu falar para você, vamos supor, uma Nidana que eu tenho que vencer medo não, vamos fazer de conta que eu tivesse medo, né, de alguma coisa, qualquer coisa que seja, né, visível, invisível, não interessa. As razões que me levam, né, a ter uma tendência a ter medo das coisas são tão completamente particulares que a forma como você dá embate ao teu medo não serve para dar embate ao meu medo. Mas o medo não como você disse, como já falou inúmeras vezes, o medo não é uma forma pensamento... Uma egrégora única. Sim, mas só que lembra do pau de fita? Sim, tá. Que nós falamos no último programa. O medo é aquela madeira que fica. E aí a fitinha colorida que vai para cada pessoa, e aí cada pessoa pega uma parte do medo original, né, e se assenhora dele, porque não existe o medo externo, né? Para mim, existe o medo que eu tenho. Não existe o ódio contra aquela pessoa na pessoa. Existe o ódio contra a pessoa então, que eu criei. Você não acessa o medo total, você acessa o teu. Eles estão entrelaçados, né? Similis similibus congregantum, mas existe o meu, porque eu não consigo acessar nada externo que não seja através do meu. Entendido, tá. Isso é uma grande chave para compreender o universo como um todo. Então, se eu quero acessar e compreender a paz universal, tem que existir em mim a paz, claro, e aí essa paz que eu tenho está ligada à paz universal, e aí essa conversa começa a ser de tal maneira que essa paz que eu tenho, ela vai me elevar, porque ela em si se transforma em paz universal. Então eu tenho que plantar um bijan de alguma coisa em mim, interessa que seja. Então o medo que tem em mim, né, e aí ele vem como nidana e vem decorrente do karma, do entorno familiar, da nação, não interessa do que seja, ele é tão particular que não tem como eu dar embate ao teu medo, né? O que eu posso fazer, o que a gente pode fazer, é fazer com que você compreenda o que é o medo, como é que funciona a tua mente, como é que funciona a tua alma, como é que o medo se alimenta, quando que o medo nasce, como que o medo morre, como que o medo se relaciona com a coragem, como eu te ensino tudo, né? E assim, eu te dou todas as ferramentas, e desde assim, Grego, pegou todas as ferramentas, aprendeu sim. Agora, ó, o caminho da floresta é esse daqui, ó, te vira. Aí você vai sozinho. Isso que é iniciação. Entende? Daí a superação, né? Eu acho assim, o termo superar e autossuperar, eles são sinônimos. Autossuperação fica coisa até estranha. Autossuperação, o nome já disse, você que gosta de etimologia, eu também gosto. Sim. Auto, eu mesmo me supero. Mas ninguém me ajudou a superação. Mas eu só consigo superar, vamos supor que tem um obstáculo externo. Para eu vencer o obstáculo externo, antes eu tenho que vencer em mim mesmo. Não interessa se é um degrau, se é uma montanha, né? Ou eu venço em mim aquele obstáculo antes, né? Ou esquece. Então, tudo é auto.
Então, não deixa de ser, não deixa de ser. Tudo assim, obrigatoriamente tem que acontecer em mim antes que aconteça. É como a consciência disso é como importante. é a verbalização. Para que eu verbalize, né? Então o que tem que acontecer? Então isso tem que vir, né, de budi para a mente abstrata, para a mente concreta, daí vem para o astral, vê se vai permear de emoção ou não, e aí essa vinda para o astral é que vai dar a ênfase, o tom da voz, e daí isso tudo então vem, desce para o simpático, parasimpático, né? E aí faz vibrar essa mecânica da criação do verbo, né? E aí eu falo. Então, e dependendo do que seja que aconteça no mundo físico, ele se origina no mundo mais sutil. Então a nossa vida é um constante parir, né, do invisível para o visível. Então qualquer coisa que eu vá vencer fora, obrigatoriamente já tem que ter vencido ou tem que estar caminhando internamente. Então o autossuperação é uma coisa que não procede muito. Mas para que eu consiga interagir com o meio, para que eu consiga avançar, para que eu consiga vencer o meu medo, para que eu consiga me deparar com a vida, antes eu tenho que resolver aquilo que é a razão da minha própria vida. Então, e por isso que daí eu disse que se eu não conseguir resolver hoje, né, se eu hoje não conseguir vencer a maratona, né, hoje eu não conseguir transformar o mundo, paciência. Mas para quem que eu estou falando paciência? Para o meu entorno? Não, para o meu entorno eu não ligo. Porque eu tenho que primeiro estar em paz comigo mesmo. Eu estou dizendo paciência para mim. Jorge, olha, hoje, né, não conseguimos mudar o mundo completamente, né, mas o que a gente fez? Né? Já acordamos logo de madrugada, e daí vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora é a hora de dormir. Né? Mudamos o mundo completamente? Completamente não, mas um pouquinho sim. Mas qual mundo você mudou hoje? O meu. Mas você não gerou nenhum resultado, então que mundo você mudou? O meu. Mas como que você mudou o mundo teu se você não conseguiu gerar nenhum resultado aparente? Dedicação. Eu me dediquei um monte, me esforcei um monte para mudar o mundo, né? E aí, mesmo não tendo gerado um resultado aparente, em mim houve uma mudança. Então, essa é a primeira grande superação. Saber que os embates é contra aquilo que eu trouxe de berço. Antes de... como assim? Eu tenho uma série de comandos para executar. Eu tenho uma série de atividades para executar. Né? E me foi dito assim, olha, você vai até naquele ponto e deixa essa caixa que você está levando lá. Se eu estou indo para aquele ponto, para deixar aquela caixa que originalmente eu trouxe para deixar, que é a razão de eu ter vindo a existir. E aí eu olho assim, puxa, mas olha, mais uma caixa, mais uma. Eu pego e coloco mais uma, mais duas, mais três, eu dou mais um passo e sento. Então não, vamos primeiro fazer a diretiva zero, a diretiva básica. Né? Eu vou fazer aquilo que me foi dado para resolver de início. O que me foi dado para resolver de início? As razões da minha existência. O que eu tenho para transformar em mim mesmo? O que eu tenho para superar em mim mesmo? Essa é a superação. E o que eu tenho para superar? O medo, a facilidade de ser antipático, a ignorância, a ira, né? Não sei, qualquer coisa que cada um tenha. Né? E enquanto isso não acontece em cada um de nós, o que acontece? Então, é como se tivesse duas criaturas, né? Então, assim, um pacífico, um agressivo. Um que fala mansamente, outro que grita. Um que sorri com os olhos, outro que gargalha. É o eu superior e a alma que está para ser transformada. Então, enquanto eu não der conta de daí transformar essas coisas que em mim vieram para ser sublimadas, ser transformadas e que é verdadeira superação, eu não posso nem pensar em superar coisas do mundo externo, em produzir para o mundo externo, porque vai ser uma frustração generalizada. Aí eu fico frustrado porque eu não consegui mudar o mundo inteiro, né? Mas eu não consegui daí hoje avançar 1 milímetro para mudar aquilo que em mim tem que ser mudado. Você pega uma pessoa que tem medo de aranha, né? E coloca a pessoa
para trabalhar em um laboratório que experiencia soro os mais variados possíveis. Tá. A pessoa vai entrar no laboratório e ela tem um conhecimento acadêmico muito grande e ela poderia produzir um remédio que ajudasse as outras pessoas. Só que enquanto ela não venceu o medo de aranha que ela tem, ela fica congelada na porta daquele ambiente. Sim, e ela não vai entrar. Perfeitamente, bem assim mesmo. Não vai. E aí então ela tem que pegar e vencer o medo que ela tem. Aí eu venci o medo nela, e o medo de aranha, né? Venceu aquele medo, mas aquela era a batalha, né? Era a superação, era a razão da existência dela. Aí, vencida aquela batalha, aí a nave tem um rumo, aí o vento sopra a favor, todo mundo rema no compasso, na alma de cada um, os cavalos estão com a rédea presa, né? Com os arreios firminhos, direção traçada, aí entra lá no tal do laboratório e aí vai produzir soro para ajudar quem? Ajudar todas as pessoas que, tendo medo ou não, foram picadas por aranha. Então, enquanto a gente não superar, né, o que em nós existe, não adianta. É como se fosse assim, enquanto eu não aprender a andar, se forem me ajudar, né, para que eu aprenda me empurrando ladeira abaixo, eu vou só me quebrar todo. E aí, se eu me quebro todo, e isso aplica daí a mim mesmo, daí chega no final do dia, eu sou a pessoa que daí não conseguiu entrar no laboratório para fazer a vacina, né, por exemplo. Aí chega no final do dia, puxa, mas eu estudei, me graduei, pós-graduei, doutorado, pós-doutorado, livre docência, né, em pesquisa nessa área, não sei o que e tal, e eu não consigo. Então, tudo que eu estudei não presta, eu sou o pior dos seres humanos, eu devia ajudar a humanidade e não consigo e tal. E começa aquele processo de autoflagelação. Por quê? Porque eu não estou sendo meu amigo, eu não estou sendo pacífico comigo mesmo, não estou tendo empatia comigo mesmo e paciência comigo mesmo. Por quê? Porque eu tenho que primeiro superar isso que em mim existe, para daí depois, então, eu disse, não, mas por que eu tenho medo de aranha? O que aconteceu? Né? Aí trazer aquele medo à tona, em trazendo o medo à tona, aí eu torno aquele medo, aquela coisa que antes não era um objetivo, não podia ser transposta, eu a torno visível, né? Em a tornando visível, começa o processo então de transposição, de superação, né? E superando esse medo, aí superei esse medo, hoje, amanhã, vou trabalhar. Hoje eu não consegui superar, então faz o seguinte, não vou nem lá no local de trabalho, porque eu sei que não vou conseguir entrar, então, uma coisa a cada vez, né? Se eu não tiver paciência comigo mesmo, se cada um de nós não tiver paciência consigo mesmo, como é que a gente vai ter paciência para dar para os outros? Né? É aquilo que a gente sempre conversa, que ninguém dá o que não tem. Se eu não consigo superar nem as coisas que em mim existem primariamente, como é que eu quero superar as coisas que o mundo coloca para mim? Como é que eu vou ajudar para que as pessoas superem as coisas? Né? Ou, a gente fala sempre de iniciação. Se eu não levo a iniciação a sério, como é que eu vou propagar a iniciação? Se a iniciação para mim não funciona, como é que eu vou propagar a iniciação? Se a iniciação para mim não dá resultado, como é que eu vou dizer para os outros que a iniciação dá resultado? Né? Aí, se eu faço isso, vem novamente o carrasco, vem novamente o juiz. Poxa, mas não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. E aí a vida fica num embate, numa gritaria, numa convulsão, numa falta de direção na alma de cada um, né? Aí a pessoa, ela dá graças, né, quando consegue estabelecer um limite, um objetivo, né? E o que é esse objetivo? Não, então eu vou esquecer tudo, né? E eu vou trabalhar loucamente porque eu tenho que comprar um carro novo. Aí então deixa tudo aquilo que não quer pensar a respeito e projeta a vida inteira em função de adquirir um bem para quê? Para que aquele bem, quando for usado, traga uma felicidade que vai durar só o tempo em que o pneu começar a ficar. Isso aí que você está falando é interessante. Se você está falando, é porque está em algum lugar, né? A gente lê muitas coisas em livro também que você sente, não sabe como, vamos usar esse não sabe como para generalizar, que aquilo é verdadeiro. Você não sabe como, mas, pô, eu penso assim também. Eu acho que tenho, né, um conhecimento, vou usar o conhecimento, sabedoria é outra coisa. 68 anos de vida, nossa, o que eu já li, o que eu já estudei, experiência.
Só que, se eu puder... O meu amado pai, ele dizia, pô, Grego, ô filho, se você usasse o seu conhecimento para as coisas sérias, você seria um grande cara. Ele falava para mim, né? Porque eu sempre fui muito brincalhão, tudo aqui, né? Então, Usar o poder para o bem. Exatamente, é mais ou menos isso. Então, veja só, aí que está o X da questão. Eu tenho um conhecimento hoje, não estou usando modéstia nem nada, qualquer pessoa tem um conhecimento, é uma experiência de vida, uma série de coisas, mas eu não uso 5% dele. Existe uma dificuldade, existe uma barreira, falta de vontade, usa o termo que quiser, eu acho que todo mundo tem as ferramentas, acho que todo mundo tem as ferramentas, porque as ferramentas estão disponíveis para todo mundo. Todo mundo. Você pode não encontrar na internet, mas você pode encontrar no visual, você pode encontrar em alguém que conversa com você. Qual é o segredo? Qual é o caminho de você colocar na prática tudo aquilo que você já tem? Porque considerando que a gente vem com escandas e nidanas, né? Então, você já está vindo com alguma coisa. Você já tem um arquivo, você não vem com o teu HD zerado, de jeito nenhum. Você já tem alguma coisa lá. Sim, ó, Grego. Captou a forma que eu quis? Perfeitamente. Muito obrigado. Isso. Você plantou algodão, arou a terra, Sim. Plantou algodão, e aí esperou o algodão crescer, esperou florescer, foi lá, retirou a flor do algodão, aí você pegou aquela flor do algodão e você fez os fios, daí você mesmo foi no tear, né? E aí você começou a tecer, né? Primeiro um tecido, depois você pegou esse tecido, tingiu das cores que você mais gosta, né? Aí você pegou essa cor, esse tecido tingido das cores que você mais gosta e começou a fabricar uma rede. Aí a rede está fabricada, daí você vai e coloca em uma árvore, na outra árvore, na beira da praia, né? E vai e deita na rede que você construiu. Daí, naquele momento, você vai se sentir constrangido porque você não está plantando algodão? Não, ou porque eu sei que outros estão plantando. Não, pode ser que não. Aí é o outro que está fazendo sua própria rede. É que há o tempo para tudo, Grego. Assim, tudo que você sabe, você usa 5%. Aí exatamente o que eu estava falando agora um pouquinho, é a questão do excesso de cobrança de si mesmo. Tá, mas e daí para que você precisa usar o 100% todo dia? Eu estabeleci o 5%, pode ser que seja 5%, eu não acho que seja... Eles não são necessários, eles não são suficientes. A mente concreta se defendendo. Exatamente. Visto como é que é o artifício, então, é que a vida ela é um processo de deslocamento da consciência na matéria, né? Então, há o tempo em que a hora é de plantar a semente do algodão. O que não pode acontecer, e aí a questão da superação e a questão da frustração do limite, é você daí na hora que você está plantando o algodão, você está frustrado porque você não pode deitar na rede. Sim, tudo a seu tempo, claro. Né? Então você está antecipando um sofrimento. Né? E da mesma forma, quando você está deitado na rede, você não pode ficar se mortificando porque você está na rede quando você devia estar plantando. Não, eu não preciso mais plantar o algodão, por quê? Porque eu queria experimentar essa rede. Tá, mas vai ficar na rede a vida inteira? Não, hoje. Hoje é meu direito de ficar na rede sem fazer nada, pensando na vida. E amanhã? Amanhã eu vou plantar feijão. Por quê? Porque rede eu já tenho. Né? E aí você vai fazer o quê daí? Eu vou esperar o feijão crescer e vou produzir meu alimento. Você percebe que é uma batalha a cada vez? Sim. É rock dia, este dia, né? Então assim, é um momento cada vez, porque se eu tento estabelecer, né, limites muito para frente, aí não tem como superar porque ele não está ainda materializado. Então, esse jogo entre estabelecer limite e em ter paciência com si mesmo é que cria uma falsa necessidade de superação e faz com que daí cada um se ache sempre, todos os dias, o último substrato do tote do cavalo do bandido. Usei eu como referência, mas de maneira geral, para expressar o macro, né? Sim, mas de maneira geral, porque e aí isso tem muito a ver com a maneira como as pessoas se colocam perante o universo, falam assim, putz, mas eu aqui em Florianópolis jogado
sentado lá na minha casa, fazendo esse negócio aqui. Que vida é essa, né? Pô, mas não estou fazendo nada e o mundo está andando e a vida passando. Eu podia estar aproveitando, eu podia estar, enquanto isso, o universo, eu olho para o universo e tal. Puxa, eu não sou nada. É falta de definir objetivo. É isso aí. É falta de definir o que precisa compreender. É falta de definir assim, o que eu quero superar. Talvez a primeira coisa que a gente devesse colocar como meta genérica, né, ou generalizada para todos os seres humanos, né, seria a firme vontade de superar a ignorância. Sim. Em superando a ignorância, eu não vou ficar me cobrando se eu estou deitado na rede, Sim, não vou querer a rede se eu estou plantando. Mas quando você se cobra, já é um momento de consciência. Mas foi o início da nossa conversa. Exatamente, hoje. O início da nossa já conversa. É um grande momento. Opa! Né, que o questionamento em si já significa que você não está tão cego quanto. Exato. Né? E há um tríplice caminho, né, daí deixado pelo professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, em 1924, que é transformação, superação e metástase. Né? O que é transformação? Transformação, e vamos trazer esses conceitos para o nosso mundo humano, exotérico, profano. Né? Então, o que é transformar? Transformar os acontecimentos. Que acontecimentos? Os acontecimentos que existem no meu mundo primeiro. Né? Em transformando os acontecimentos que acontecem no meu mundo, eu consigo professar, eu consigo fazer com que aconteça a superação. O que eu vou superar? Aquilo que eram as minhas limitantes de compreensão, o que eu trouxe de berço, as minhas incapacidades com relação ao mundo. Eu vou superar a minha inércia com relação ao mundo, eu vou superar a minha submissão ao mundo, vou superar a minha submissão à ignorância. Transformei, superei metástase, metaestasis, é o estar além. O que é a metástase? Metástase de você para você mesmo. Então, assim, tudo aquilo que aguarda para conversar contigo, lembra daquele que está parado, sorrindo, aguardando você parar de gritar, né, e ficar em silêncio, que é a alma conversando com o teu superior. Então, o que é metástase? Isso aí. No momento em que acontece, aí a paz é experienciada. Daí você vê que todos os embates que você trouxe para superar de berço, que são os grandes embates, é um grande trabalho evolucional, porque são coisas ancestrais as quais te foram dadas para você resolver nesse ente familiar que é o sobrenome que você escolheu nascer. Esse é o grande embate. Esse é o primeiro grande campo, né? Onde vai acontecer a guerra dos solares contra os lunares, que é o quê? As nidanas contra as escandas, né? Então, acidentes positivos contra os negativos. Então, em superado isso, aí eu começo a ter energia, aí eu começo a ter visão, aí eu começo a ter uma percepção para definir, tá, agora como é que vamos mudar o mundo, né? Vou repartir o que eu tenho aqui, que eu tenho. No mínimo, paz eu tenho. Vou repartir a paz. Né? E aí, em repartindo a paz, como a gente conversou outro dia, você já começa a conversar com o mundo em uma outra escala. Você consegue ajudar o mundo, você não está mais afogado, né, nas limitações, nos ódios, antipatias, nas cristalizações, nos desamores, nos horrores, não está afogado na necessidade diária de assim, não, hoje eu tenho que me superar, hoje eu preciso passar pela autossuperação, eu tenho que ser melhor, mas esses dias eu passei aqui no centro da cidade e tinha um outdoor ali na Rio Branco, assim, de uma escola, você precisa ser o melhor ou alguma coisa assim. Então eu consigo superar essa falsidade, essa mentira, que eu tenho que vencer você. Eu não tenho que vencer você. Você é meu irmão. Né? Eu não tenho que ser superior a nenhum de vocês. Por quê? Porque nós somos irmãos, somos seres humanos. Então, no momento em que eu percebo que daí eu não tenho que ser o melhor, eu não tenho que ser o mais forte, eu não tenho que ser, né? Eu não tenho que conquistar, próprio, né? Eu não tenho que enfiar a goela abaixo a minha maneira de pensar, eu não tenho que passar a minha verdade para você, né? Não, vamos viver pacificamente, enquanto seres humanos, no mesmo momento evolucional, e vamos superar em conjunto o que for necessário superar em conjunto, né?
para dar elementos para que daí cada um consiga superar as coisas em si mesmo. Por exemplo, pensar assim, vamos melhorar o mundo, vamos pacificar o mundo. Como é que a gente pacifica o mundo? Tem que fazer com que cada um fique em paz. Se cada um fique em paz, quem é que vai fazer guerra? Ninguém. Ninguém. Então a superação, o fator externo da superação é só compartilhar uma possibilidade para que cada um supere as coisas em si mesmo, com toda a paciência do mundo, né? Sem se cobrar demais. Né? Não é necessário ser o superior, ou o melhor, o mais rápido, o mais conhecido, o mais famoso, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Deixe de querer, deixe de desejar, respira, aprende a ver, se pacifique, se harmonize, né? Goste de você mesmo, né? Aprenda a respeitar suas próprias limitações, né? Vença as coisas que precisam ser vencidas em você mesmo. Mas isso eu não consigo vencer, mas é tua característica. Então, dia 31 de dezembro, então, é o maior momento do universo onde todo mundo jura que vai se superar. Vai mudar, vai parar. Não, porque o ano que vem eu juro, eu prometo que daí eu vou ser mais pacífico, eu prometo que daí eu vou ficar em paz, eu prometo que eu vou emagrecer, eu prometo que eu vou parar de fumar, eu prometo que eu vou parar de beber. Então, todas aquelas promessas que só duram até quando a cerveja acaba. Né? Aí no dia seguinte a gente volta para a selva, né? E vamos tentar um engolir o outro. Né? E por que eu tento engolir os outros, né? no convívio social? Porque eu passo o tempo inteiro tentando engolir a mim mesmo. É isso aí, claro. Né? Fingindo que em mim não existe coisa para ser resolvida. Né? Se você não está satisfeito com você, como é que você pode estar satisfeito com o mundo ou com outras pessoas? Porque se você estiver completamente harmônico com você mesmo, você pode repartir alguma coisa que possa ser útil ao outro, senão não vai acontecer. Você vai levar, vai dividir o quê? Né? Então essa é Ninguém dá o que não tem. Isso aí. Ex abundantia cordis os loquitur, a boca fala o que do coração transborda. Né? Então a primeira e grande meta, o primeiro e grande objetivo que se deveria colocar seria, não, eu vou dar embate à ignorância, mas antes de eu dar embate à ignorância no mundo, né, eu tenho que dar embate à ignorância em mim mesmo. Isso. Um país que é regido pela belicidade, que só se acostuma a fazer guerra. Por que o país faz guerra contra tudo e contra todos? Né? Não, quem faz guerra contra tudo e contra todos são as pessoas que estão no país. Por que as pessoas que estão no país fazem guerra contra tudo e contra todos? Cada uma delas é em si beligerante, ou ela pegou e ficou em estado de inércia, onde alguns conduzem o destino? Então, até o julgamento que se faz contra aqueles que a gente acha e que agem errado, agem contra a lei, tem que ser uma coisa mais moderada, porque a lei em si, ela age o tempo inteiro. Né? Então, se eu consigo estabelecer limite, sabe que limite? Limites, assim, você tinha uma propriedade e o limite era o final da tua propriedade, daí tinha um caminho, e daí depois desse caminho tinha outra propriedade. Então o limite ele nunca é em contato com outra pessoa. O limite é até aquele caminho onde daí você tem tanto direito quanto eu, e daí começa o outro, começa a vida do outro, né? Se a gente estabelece limite até no julgamento com relação aos outros, a gente passa a estabelecer limite no julgar a nós mesmos, né? Em aprendendo a julgar a nós mesmos e tendo paciência, sendo justos, né? Eu vejo que eu consigo passar por um processo de compreensão, de pacificidade, de superação, e aí então eu começo a me tornar uma pessoa melhor. Quando eu consigo então descobrir que é possível um caminho, que é possível, né, em estando em paz, buscar uma compreensão maior, aí eu vou dar o primeiro passo que vai me permitir compreender não só o meu mundo, mas o mundo dos outros, o mundo como um todo. Daí começa o que você falou antes, que é a iniciação. É isso aí, tá aí. Olha, hoje nós fizemos um programa interessante, porque eu sei que hoje você precisa ir embora mais cedo. Mas foi um programa compactado, não sei se você percebeu. Sabe quando você comprime?
tem informação de 2 horas nessa 1 hora que a gente fez hoje. Impressionante. Parece que veio um monte de coisa junto aqui. A gente sempre, outro dia a gente tinha conversado, né, que a contribuição que a gente tem feito nesses anos é dar elementos para que as pessoas consigam compreender o estado social, né, consigam compreender a Constituição, o que rege, quais são as leis que regem o mundo de cada um. E qual que é o mundo de cada um? É a tua alma, é a minha alma, é a alma de vocês. Então o que a gente fez hoje foi conversar a respeito da aplicação da justiça ao mundo de cada um. Sim. Né? Então você pode aplicar a educação ao mundo de cada um, a justiça ao mundo de cada um e a economia ao mundo de cada um. Hoje conversamos sobre a justiça no mundo de cada um, que é o definir limite, que é o definir superação, que é o aprender a se compreender, que é o ter paciência com si mesmo, que é o não se julgar permanentemente. Se eu consigo fazer um mundo, o meu mundo, né, meu mundo, a minha alma, tua alma, a alma de vocês, em que exista liberdade no processo de educação daqueles que em mim existem. Se eu consigo fazer com que na minha alma, no meu mundo, em mim, exista igualdade para a justiça. E se em mim eu consigo fazer com que exista fraternidade na economia, que é assim, o fluxo de prana, de consciência, de alimento, flui igualmente em todos os tecidos, em todos os órgãos, em todos os sistemas, eu experiencio saúde, eu experiencio consciência. E se eu tenho liberdade na educação, fraternidade na justiça, igualdade na economia, eu tenho um ser humano sinárquico, que é um estado de consciência. Olha, tá vendo? Beleza, acabou bonito, terminou bonito. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. É sempre uma legal. Felicidade vir aqui conversar. Muito obrigado. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz e tenham muita paciência com vocês mesmos.